Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Seguinte, essa ação aqui subiu mais de 93% esse ano. Vamos falar sobre a empresa. Além dela, outras ações do setor vêm subindo muito, o setor vem se beneficiando na Bolsa de Valores. Será que 2023 é o ano para investir nesse setor que é um dos mais cíclicos da nossa Bolsa de Valores, da economia como um todo? Quais são as oportunidades, os riscos envolvidos, o que você tem que se preocupar, você precisa se preocupar com isso, com aquilo, a gente vai ver tudo aqui. Será que ainda dá para conseguir retornos desse patamar de mais de 90% nas ações desse setor? Quem costuma acertar a mão nas ações desse setor aqui, em momentos como esse, acertar a mão nos ciclos, costuma ganhar muito dinheiro. Por outro lado, quem erra, quem faz justamente o contrário, pode se machucar bastante e acabar tomando prejuízos se não sabe o que está fazendo. Como é que a gente faz para analisar da melhor forma isso daqui, com mais racionalidade, sem precisar entrar tanto no economês? Quem já é de casa, deixa o like para fortalecer a parceria. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A frase do dia é: não deixe que o que você não pode fazer interfira no que você pode fazer. Uma frase aparentemente simples, tem muito a ver com investimento, mas também ninguém disse que a frase do dia precisa ser muito rebuscada, complexa e que precisa ter a ver sempre com investimentos. O vídeo de hoje é sobre as ações do setor de construção e incorporação. Será que é um bom momento para investir nas ações desse setor, que já subiram muito esse ano, estão se beneficiando com alguns fatores que estão acontecendo? Quais são as ações preferidas desse setor na visão dos analistas? Você não sabe, o Credit Suisse, ele atualizou as estimativas para as construtoras de residenciais brasileiras por conta do cenário, mesmo com essa alta recente também das ações no setor, cerca de 30% desde o início desse ano. Eles ainda veem potencial de valorização. O que a gente sabe é que se trata de um dos setores mais cíclicos da economia, né? O ciclo é realmente muito volátil, o preço das ações, o segmento ele cresceu muito lá por volta de 2007, quando a gente teve um boom de IPOs nas empresas de construção e incorporação. 20 empresas abriram capital naquele ano, se eu não me engano. Então é um mercado muito cíclico. Quando as empresas elas enxergam que elas estão em um bom momento, elas aproveitam para fazer emissão de novas ações, tomar dívida, se alavancar. Tudo isso faz com que esse mercado seja realmente muito cíclico. Além disso, um ciclo completo desse setor, do setor de incorporação, ele é muito longo, ele demora 3 anos, às vezes até um pouco mais, 36 meses, um pouco mais. Então as empresas, quando elas estão planejando os empreendimentos, pode ser que quando elas realmente vão começar a vender, a situação não esteja muito boa. Isso prejudica, isso não traz tanta previsibilidade de receitas em ciclos maiores para essas empresas. Não é uma maquininha ali de imprimir caixa, de gerar dividendos como empresas do setor elétrico, por exemplo. Então o mercado ele é cíclico, as empresas têm mais dificuldade à medida que a Selic fica mais alta, então a Selic mais alta, como a gente vê nesse momento, isso é ruim, o crédito ele diminui, tem muita burocracia, o custo do Brasil é ruim, então é realmente mais difícil empreender no Brasil, em quase todos os setores, a gente sabe, praticamente todos, né? E nesse setor de construção civil não é diferente. Então tem realmente muito mais burocrático do que em outros países. Mas se você comparar o IMOB, que é o índice que mede o desempenho médio das empresas desse setor, com a taxa Selic, ao longo do tempo você consegue perceber como a taxa de juros impacta o desempenho das empresas do setor, principalmente o desempenho das ações das empresas do setor. Então, à medida que a Selic ela vai caindo, normalmente essas empresas costumam performar melhor. O contrário também é verdadeiro, a gente vê as ações despencando desde o momento que a Selic começou a subir, às vezes um pouco antes, porque o mercado ele costuma se antecipar, sempre a gente vai falar sobre isso aqui, mas comprar ações dessas empresas em períodos de baixa, como agora, pode ser um bom investimento. Só que você tem que olhar para muita coisa, para os fundamentos, fica de olho na rentabilidade da empresa, não na rentabilidade que ela está entregando agora, porque aí pode estar afetada pelo cenário, né? Não é a rentabilidade média que essa empresa provavelmente vai entregar no médio e longo prazo, se for uma boa empresa. Então, às vezes, você olha para os múltiplos agora, você precisa também analisar um pouquinho para ter noção de quanto de resultado que essas empresas vão conseguir entregar, por exemplo, em 2024, 2025, 2026, para você saber se você pode fazer um bom negócio ou não. Não é um setor muito simples de você analisar, de você entender o resultado das empresas. Às vezes, o mais óbvio
não é realmente o que parece. A empresa ela pode estar gerando lucro pra caramba, mas ela está enfrentando dificuldades de geração de caixa, queda no volume de venda, ao mesmo tempo que os custos de matéria-prima estão aumentando, despesas financeiras também aumentando pra caramba, com a taxa de juros mais alta. A alavancagem, no caso dessas empresas, ela pode ser um motor de um baita crescimento, aumento na rentabilidade quando está tudo indo bem, mas também pode ser um motivo de falência de construtoras, incorporadoras, né, do setor que não conseguem fazer uma boa gestão financeira quando a coisa vai mal. Então você se vê ali com um monte de dívida na mão, se alavancou demais para crescer, mas não está conseguindo gerar receita, não está conseguindo vender na velocidade que você gostaria, que você tinha planejado, você não está conseguindo repassar os custos para o consumidor final, difícil a galera conseguir crédito para comprar. Então, é tudo isso aí. Quando você vê, por exemplo, as ações da Tenda, subiram muito esse ano, mais de 93% desde o início do ano. O que está por trás desse otimismo com a Tenda e outras ações do setor? Além desse cenário também macroeconômico mais positivo, inflação dando sinais de que realmente está desacelerando, as construtoras focadas num público de baixa renda, elas podem acabar sendo beneficiadas por alguns ajustes do programa Minha Casa Minha Vida que podem acontecer. Então você tem aí o aumento do teto, preços também potencialmente subindo, melhores subsídios para esse setor, para as empresas do setor, o que pode ser uma boa oportunidade também para as empresas aumentarem os seus preços, lucrarem mais, gerarem mais caixa, conseguirem repassar finalmente esses custos que elas tiveram, que aumentaram. A Tenda, ela também precisa disso e de muito mais, precisa que esse cenário melhore por muito mais tempo. Ela acabou de fechar 6 trimestres seguidos de prejuízo líquido. Nos últimos anos a companhia sofreu pra caramba, apanhou muito, aumentou muito sua dívida, queimou muito caixa ao invés de gerar caixa, se alavancou demais, subiu sim as ações, subiram mais de 93% esse ano, como eu falei, mas a queda desde 2020 ainda é de cerca de 80%. Então tem que subir muito ainda só para conseguir se recuperar. Como eu falei, a gente passou por uma fase ali de inflação muito alta, isso é complicado demais para essas empresas. Você vê a MRV, que é outra empresa do setor, MRV-E3, negociando atualmente com um PVP de 0,8 vezes, a cotação abaixo do valor patrimonial, direcional, plano e plano, a própria Tenda, a múltiplos bem baixos. O ROI da empresa hoje, da MRV, para você ter uma ideia, é um ROI de menos 4,16%. Os resultados recentes e às vezes não recorrentes impactam isso daí também. Então, como eu falei, você precisa ficar de olho também no resultado futuro da empresa, senão você vai tomar decisões com base em informações que não estão erradas, mas que você acaba às vezes interpretando de forma errada. Eu sempre falo isso aqui no canal. Tem que interpretar os indicadores. Então, caso essa rentabilidade aumente nos próximos anos, com esses ajustes que a gente falou aí do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as ações da MRV elas podem ter um desempenho muito bom. A EZTEC é uma empresa que eu invisto, também negociada com desconto em relação ao valor patrimonial, um ROI também interessante. O público de baixa renda aqui já não é o foco da empresa, da EZTEC, por isso ela acabou não subindo tanto no período mais recente, junto com essas outras empresas focadas no público de renda mais baixa. Ela queimou caixa no último tri, o que não é bom. Pode ser que a empresa esse ano ela deixe de operar com caixa líquido, mais caixa do que dívida. É uma empresa que tem um balanço sólido, um balanço saudável. Tá? Mas empresa nenhuma com balanço sólido, por mais sólido que seja, por mais saudável que seja, aguenta períodos muito longos de resultados ruins, de pioras nas margens e tal. Então as margens da EZTEC foram bem prejudicadas. Isso é um ponto que a gente tem que analisar em todas as empresas, as ações desse setor aqui. O custo das obras subiu bastante, mais do que o índice nacional da construção civil, o INCC, nos últimos 2 anos. As empresas tiveram esses custos aumentando, a queda na taxa de juros pode sim beneficiar a EZTEC, as empresas do setor, já que a taxa de juros impacta na taxa do financiamento imobiliário. E aí, de acordo com o próprio presidente da empresa, a situação realmente foi ruim, os resultados não são bons atualmente, mas uma mudança nesse cenário já pode causar uma resposta mais forte nas vendas. Só que, como eu disse, as empresas com foco nesse público de baixa renda, elas estão tendo um desempenho melhor e podem ter no curto e médio prazo por conta do impacto que o Minha Casa Minha Vida tem nos resultados, entendeu? Esse programa, ele visa justamente dar acesso
a um imóvel próprio a uma maior parcela da população para reduzir o grande déficit habitacional que a gente tem. Se é a forma certa de se fazer isso ou não, eu não vou ficar discutindo isso aqui, mas esse déficit habitacional brasileiro é justamente um dos maiores drivers para o crescimento dessas empresas no médio e longo prazo aqui. Não vai ser uma coisa que vai ser resolvida em 4 anos, 8 anos, 12 anos. Então, as empresas têm essa avenida de crescimento. Se elas vão conseguir, se todas elas vão conseguir crescer e entregar resultados sólidos de maneira rentável até lá, aí já são outros 500. Uma das ações preferidas dos analistas hoje é a MRV, MRVE3. É a maior empresa de construção civil residencial das Américas, tem mais de 40 anos de história. A construtora apresentou um desempenho muito bom no primeiro trimestre de 2023, desempenho forte acima das expectativas, entregando o crescimento nas vendas, evolução nas margens, ao contrário da EZTEC. Iniciou também o processo de aumento de preços no ano passado, os volumes também estão voltando a se recuperar, o volume de venda, então tudo isso pesou positivamente para a MRV. Ela conseguiu entregar o melhor primeiro trimestre em vendas de toda a sua história e pode até voltar a gerar caixa ainda esse ano. Ou seja, a geração de caixa é muito importante nessas empresas. As empresas às vezes quebram por conta de problemas com geração de caixa, capital de giro. No meio dos riscos ali a gente tem a votação sobre a remuneração do FGTS, que pode afetar negativamente as ações desse setor, isso pode acontecer. O JP Morgan, ele revisou as recomendações para as ações do setor de construção civil, justamente por conta do cenário, como eu falei, o banco ele levou a recomendação para as ações da Tenda, de underweight, ou seja, desempenho abaixo da média, para neutra devido a essa melhora mais rápida que ela teve do que o esperado nas margens, mas a situação da empresa ainda não é boa, não é fácil. Reforçou a MRV como a preferida do setor para eles. Então a ordem de preferência do JP Morgan, só para a gente ver aqui, é MRV, depois Cyrela, Direcional, Tenda e por último EZTEC. Comparando aqui na plataforma Investidor 10, as empresas mais focadas em baixa renda, comparando o desempenho nos últimos 5 anos, quem leva melhor é a Direcional, a empresa com o pior desempenho de todas é a Plano & Plano, então a Direcional com um desempenho melhor, Tenda também com um desempenho ruim nos últimos 5 anos, a Direcional é a que apresenta melhores números quando a gente olha os principais indicadores, mas isso não significa que seja a melhor oportunidade de investimento, não é sempre assim que você vai ter que analisar. A melhor oportunidade de retorno, a oportunidade de maiores retornos, sempre vai ser também a que envolve riscos maiores. O mercado está sempre tentando se antecipar. Então, se o mercado ele enxerga que essas ações elas podem ter um bom desempenho, ele já coloca isso no preço antes. O investidor que fica tentando esperar a coisa melhorar para poder comprar ações, ele não costuma ter um bom de retorno na sua carteira. Então, largar na hora exata é muito difícil. Pensa numa largada, numa corrida, por exemplo. Se você conseguir adivinhar exatamente a hora que o sinal vai abrir, você não queima a largada e você tem uma vantagem com relação aos outros que não estão tentando adivinhar, que estão esperando o sinal realmente abrir para começar a acelerar. Só que se você erra também, você queima a largada e você vai ser muito penalizado. Então o mercado financeiro ele fica sempre tentando acertar quem consegue se dar muito bem, mas também se você sai muito antes ou espera muito para largar, você acaba com desempenho prejudicado. O que eu defendo aqui no canal é que a gente não fique tentando adivinhar. A gente mantém uma boa alocação de acordo com o nosso perfil, com os nossos objetivos. Não acho que seja um setor para o iniciante colocar muito dinheiro. Às vezes a melhor empresa hoje, ela pode estar praticamente quebrada em 2025, a melhor empresa, a ação que você acha que é a melhor oportunidade hoje, só porque é a que apresenta ali um maior potencial de retorno, porque está numa situação difícil, se a coisa fica realmente boa, se o cenário realmente melhora muito, pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos seja um puta retorno. Mas se não tem toda essa melhora, se as coisas não acontecem, risco é justamente a probabilidade do que você espera não acontecer. Então, se vem um cenário pior ou não tão bom, pode ser que o que seria a melhor oportunidade hoje seja uma empresa que quebrou, que nem exista mais daqui a 5, 10 anos. Por isso que quem está começando precisa ter muito cuidado com esse setor.
Não é fácil, não é um setor que eu acho interessante para você ter uma parcela muito grande da carteira, como é, por exemplo, o setor elétrico. Você ter 30% no setor elétrico é muito menos arriscado do que ter 30% no setor de construção civil, mas sem dúvida nenhuma, nos momentos de baixa e de crise, como os que a gente tem agora, é onde você consegue fazer os aportes mais promissores, digamos assim, nas ações desse setor. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!